Boa noite. Estamos aqui para começar o trabalho envolvendo funções. Só que o jeito que o Enem cobra funções realmente é um pouquinho diferente. Ele pode cobrar várias abordagens. Por isso, essa competência aqui vai realmente se remeter ao contexto de funções ou, na pior das hipóteses, de relações. Como o Enem não costuma cobrar tópicos teóricos, como muito raro, esta função injetora, objetora, até caiu lá no passado. Isso não é muito comum. A ideia tem mais a ver com a aplicabilidade. Então, diferenciar aqui relações e funções não vai ser tão importante. Aos poucos, a gente vai falando sobre isso. O mais interessante vai ser a gente ver quais são essas possíveis abordagens. Funções é uma parte do conhecimento que muita gente tem dificuldade e ele é muito abrangente. Quando eu falo em funções, eu tenho funções logarítmicas, exponenciais, modulares de primeiro e segundo grau, eu tenho funções trigonométricas, tenho função de tudo quanto é jeito, tá? A ideia, então, é trabalhar com o conceito de relações de dependência entre grandezas. E aí nós vamos ter uma variedade desses modelos de funções. Então, hoje nós vamos seguir um ritualzinho aí. Nós vamos nos limitar a um determinado tipo de função, que são as que o Enem mais cobra de fato, que são aquelas de primeiro e segundo grau, e que têm mais relação com as habilidades de hoje. Então, competência 5. Modelar e resolver problemas que envolvem variáveis socioeconômicas ou técnico-científicas usando representações algébricas. Gente, isso aqui foi bonito, hein? De novo, aqui eles acertaram no texto. É um texto legal para você colocar numa redação. Afinal de contas, o examinador não entende nada de matemática, ele vai ler esse negócio e vai falar, cara, isso aqui deve ser um gênio que surgiu só por esse parágrafo, a sua redação vai valer 10. Por quê? Porque esse enunciado aqui é muito genericão, né? Modelar e resolver problemas. Modelagem, pessoal, é quando eu pego informações e consigo, por intermédio daquelas informações, construir um modelo. Como assim, um modelo? Uma estrutura algébrica com incógnitas, variáveis, que consiga representar uma determinada situação da realidade. Isso é modelagem. Né? Nas universidades, principalmente nos mestrados, pós-graduações, doutorados, o pessoal trabalha muito com modelagem. Uma modelagem é construir uma função que consiga, por exemplo, determinar qual é o comportamento de nascimento e morte dos peixes num determinado rio. Isso aí gera uma modelagem matemática. E ao estruturá-la, você vai ter feito isso por quê? Porque obteve um padrão que explica como é que aquele comportamento se realiza. Legal? E isso tem a ver com o estudo de funções, porque nós estamos criando relações de dependência com essas representações algébricas. Relações onde uma coisa manda e a outra obedece. Isso é o que acontece no trabalho que envolve funções. Tá bom? Então, resumindo, a nossa historinha aqui tem a ver com funções. Habilidade 19. Identificar representações algébricas que expressem a relação entre grandezas. Muito bem. O que eu quero mostrar aqui? O que o Enem quer com essa ferramenta aqui, né? Lembra que eu chamo para vocês a habilidade de ferramentas. A competência é uma obra, é algo que eu quero construir, eu quero aprender aquilo. Mas para aprender, eu tenho que usar certas ferramentas, são essas habilidades. E essa é uma das coisas que eu preciso para poder obter aquela competência, aquele conhecimento ou construir aquela obra que eu propus para vocês ali. E a ideia aqui é a seguinte: como é que é esse negócio de identificar? Será que, com dadas algumas informações, eu consigo fazer essa modelagem? Eu consigo montar uma função ou uma representação algébrica que expresse a relação entre aqueles elementos que eu propus? Não precisa ser necessariamente uma função, tá? Agora, por que relação entre grandezas? Porque eu estou relacionando duas ou mais coisas que vão relacionar-se entre si e que são quantificáveis matematicamente. No fundo, aqui com essas informações eu consigo construir uma função, e o Enem cobra bastante isso, tá? Basicamente, toda prova tem uma, às vezes até duas questões que envolvem esse perfil. Vamos ver um modelo aqui, um exemplo, Gião. Ó, prova de 2020 do Enem Digital. Por muitos anos, o Brasil tem figurado no cenário mundial entre os maiores produtores e exportadores de soja. Entre os anos de 2010 e 2014, houve uma forte tendência de aumento da produtividade, porém um aspecto dificultou esse avanço: o alto custo do imposto ao produtor, associado ao baixo preço de venda do produto.
Pessoal, o que nós temos aqui é só a história, tá? É só o contexto. Vamos agora para o que ele nos dá de informações. Em média, um produtor gastava R$ 1.200 por hectare plantado e vendia por R$ 50 cada saca de 60 quilos. Ciente desses valores, um produtor pôde, em certo ano, determinar uma relação do lucro L que obteve em função das sacas de 60 quilos vendidas. Bom, vamos lá. O enunciado, pegando aquele slide anterior do que nós vimos até aqui, é simples, é um enunciado pequeno, tá? Os números envolvidos no enunciado, todos números bonitos. Número bonito, número redondo, 1.200, 50, 60, só coisa legal. Ou seja, usando um palavreado simples, querendo te dizer, cara, se não tiver muita frescura aí para frente, essa questão é F. Vale a pena ser resolvida desde o começo. E olha, tem um pouquinho mais. Suponha que ele plantou 10 hectares de soja em sua propriedade, na qual colheu X sacas de 60 quilos e todas as sacas foram vendidas. A fonte de onde vieram as informações e a pergunta. O comando diz qual é a expressão que determinou o lucro L em função de X obtido por esse produtor nesse ano? Bom, vamos lá, pessoal. Ele falou expressão, mas quando ele disse em função de x, a gente já sabe que é uma função. E é uma função especialmente colocável, que a gente deve lembrar como é que ela funciona, a função lucro. Para facilitar a montagem, sem a gente ter que ficar viajando com um monte de informações, como que eu obtenho uma função lucro, pessoal? Olha só que interessante e importante isso. Lucro sempre é isso aqui, é receita menos despesa. O que é receita? É aquilo que você recebeu. Receita é o recebido, o que você ganhou. E o que é despesa? É o que você gastou. Então, lucro é o que você ganhou menos o que você gastou. Simples, muito simples. Legal. Mas eu quero obter esse lucro em função da quantidade de sacas. Cada saca pesa lá 60 quilos, nós não vamos nem usar isso, você vai ver. Nós vamos usar só o valor de cada saca, que está no enunciado, lembra? Olha lá, ó. Eu estou dizendo que cada saca é vendida por R$ 50. Muito bem, então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai estabelecer, a receita. R$ 50 por saca. A quantidade de sacas é que eu estou chamando de X. Então, a receita vai ser 50 vezes X. Isso é o que você recebe, legal? O que mais que o enunciado diz? O enunciado diz que a despesa, o custo por hectare é de R$ 1.200. E esse cidadão aí plantou quantos hectares? O enunciado diz. Diz que ele plantou 10 hectares. Então, isso aqui é um valor fixo. 10 vezes 1.200, 12 mil. Fechou? O que é lucro? Lucro é receita menos despesa. Então, o lucro em função de X vai ser 50x menos 12 mil. Só isso, Gião. Só isso. Lucro é 50x menos 12 mil. Isso já está na alternativa B. Caramba, é fácil isso, né? Sim. E o que a gente acabou de fazer foi uma modelagem. Isso é uma modelagem. Por intermédio de informações que eu tenho, e que são informações de cunho fixo, fixo no sentido assim, olha, o fixo é sempre aquele valor, 1.200 por hectare. Cada saca sempre custa 50. Eu consigo modelar, construir uma relação entre grandezas, que no caso aqui é o lucro sendo obtido por intermédio da quantidade de sacas. Então, ó, lucro em função de sacas, X e Y. Quem manda a quantidade de sacas? Sacou? Ah, foi horrível isso. Mas eu poderia até trabalhar com um gráfico, não é? Pois é. E o legal é que isso vai vir na habilidade seguinte. Como que a gente vai ligar essas coisas graficamente? Fechou? Questão é fácil, questão fácil. Todas são simples assim? Normalmente, essas questões que exigem da gente construir uma função, normalmente elas são simples, mas depende do grau da função. A maioria esmagadora das questões dessa habilidade nas provas do Enem, foram muitas, tá? Mais de 40 eu coletei, pegando todas as provas do Enem que a gente teve aí. Em todas essas provas, que dão muita questão, tá? Quase todas elas funções do primeiro e segundo grau. De primeiro grau, muito fácil sempre. As de segundo grau são um pouco mais xaropes, mas a gente vai ver modelo para que você saiba como resolver isso. Legal? Vem comigo. Olha lá, ó. PPL, ou também chamado de segunda aplicação, de 2012.
O governo de um país criou o Fundo da Soja e do Milho, que tem como expectativa inicial arrecadar por ano 36,14 milhões para investimento em pesquisas relacionadas aos principais produtos da agricultura. Só um detalhezinho, pessoal. Vocês repararam que lá no comecinho, quando eu falei de competência, falou de técnicas científicas, socioeconômicas, olha aí, ó. São questões que envolvem relações que fazem parte de economia, de como que isso se relaciona com a sociedade, tecnologia. Gostaram? É isso aí, ó. Nada demais, a gente lê aquele bagulho, parece tão complicado, mas tudo tem uma coisa só dentro. Chama-se estou contextualizando, tá? O Enem ele tem muito dessa frescura, e isso tem a ver com critérios pedagógicos, né, de bases curriculares, um monte de coisas. Eu, particularmente, acho muito xarope, mas tem as suas funcionalidades. Mas isso tem muito a ver mesmo, a ideia central de tudo isso é contextualizado, tá bom? Então, vamos lá. O Fundo da Soja do Milho quer arrecadar 36,14 milhões para investimento. Muito bem. Com isso, a cada operação de venda seriam destinados ao fundo 0,28 centavos por tonelada de soja e 22 centavos por tonelada de milho comercializadas. Para este ano, espera-se que as quantidades de toneladas produzidas de soja e de milho juntas seja 150,5 milhões. Foi pedido a 5 funcionários do fundo, André, Bruno, Caio, Douglas e Eduardo, que apresentassem um sistema que modelasse os dados apresentados. Vou fazer um parênteses aqui. André A, Bruno B, Caio C, Douglas D, Eduardo E. Esses caras que montam Enem são cheios das frescurinhas, né? A, B, C, D, E. Um sistema que modelasse os dados apresentados. Cada funcionário apresentou um sistema diferente, considerando X e Y como as quantidades de toneladas comercializadas, respectivamente, de soja e de milho. Então, o enunciado está dando isso para a gente, ó. Está dizendo que X são as toneladas de soja e que Y são as toneladas de milho. E aí, o resultado foi o seguinte, olha só. Esses são os sistemas que o André, o Bruno, o Caio, o Douglas e o Eduardo apresentaram. O exercício pede, Gião. O funcionário que fez a modelagem correta foi. Quem é que fez a modelagem correta? Então, vamos voltar nas informações e ver como é que tem que ser essa modelagem. Muito bem, ó, vamos lá. Esses 36,14 milhões é o que se pretende arrecadar com as pesquisas. Muito bem, fechou. Sendo que nós ganharemos 28 centavos por tonelada de soja, X, e 22 centavos por tonelada de milho, Y. E se eu juntar as tonelagens, a quantidade de soja com a quantidade de milho, tem que dar quanto? 150,5 milhões. Então, vamos lá. Nós temos que montar um sistema. Ó, eu não vou nem analisar aqui as alternativas, eu vou direto para a nossa historinha. Como nós sabemos que nós temos X toneladas de soja e Y toneladas de milho, qual que é a primeira relação que a gente estabelece? Se eu somar a tonelagem de soja com a tonelagem de milho, tem que dar 150,5 milhões. Opa, 150,5 milhões, quer dizer, 150 milhões e 500 mil. Cuidado, tá? Aqui ele está exigindo seu conhecimento, sua interpretação do sistema decimal adequadamente. As alternativas que ele propôs lá, eles confundem isso. E a outra equação, que na verdade é um sistema que está sendo criado aqui? A outra tem que juntar a tonelagem de soja vezes quanto que eu vou arrecadar de soja, 28 centavos, junto com a tonelagem de milho, vezes o que eu vou arrecadar de cada tonelada de milho, 22 centavos. E pretendo arrecadar com isso quanto? 36,14 milhões, ou 36 milhões e 140 mil. Que legal, Gião. Onde é que está essa modelagem aqui, nos carinhas que eu mostrei aqui atrás? Tá aqui, ó. Foi o André, o único cara que montou o sistema de forma correta. Fechou? Tá aí. Pô, João, muito fácil, hein? Fácil sim. Você vai ter modelos para resolver em casa, mais explicitamente 4, tá? 4. Envolvendo função do primeiro grau, função do segundo grau, uma coisa mais misturada como essa aqui, que não precisa ser necessariamente uma função, já que aqui são duas, na verdade são duas funções do primeiro grau. Enfim, é esse o perfil desse tipo de abordagem. Eu sei construir uma função. Falarei, então, antes de começar essa última questão aqui da habilidade 19. Uma coisa importante é o seguinte,
As habilidades, eu já falei isso na última aula, inclusive, as habilidades, elas aparecem às vezes misturadas, uma mesma questão que trabalha com várias habilidades. É mais ou menos como se você tivesse diferentes obras as quais você precisa de mesmas ferramentas para poder construir. Tipo assim, olha, para construir prédio, preciso de trator. Olha, para construir rodovia, preciso de trator também. Os tratores seriam as ferramentas para que eu possa fazer ou completar essas obras que são diferentes. Então, é normal que você tenha habilidades ou ferramentas diferentes sendo utilizadas em diferentes obras. E também é comum que eu possa utilizar mais de uma habilidade, resumindo, mais de um tipo de conhecimento para resolver um problema. Isso é bastante comum. Então, a gente acaba juntando situações em muitas circunstâncias. É óbvio que quanto mais conhecimentos você tem que utilizar, mais complicada fica a questão, tá bom? Presta bastante atenção nessa aqui. Ela não é difícil, mas ela já vai entrar num grau um pouquinho superior no nível de dificuldade. Questão de 2017 do Enem, Libras. Suponha que para um trem trafegar de uma cidade a outra seja necessária a construção de um túnel com altura e largura iguais a 10 metros. Por questões relacionadas ao tipo de solo a ser escavado, o túnel deverá ser tal que qualquer seção transversal seja o arco de uma determinada parábola, como apresentado na figura 1. Você está vendo de longe o enunciado, não é grande, está só o 10 ali, não é o fim do mundo. Bateu o olho em parábola, função do segundo grau. Está aqui. Ele está dando aqui a figura 1, com o desenho do túnel. Continua. Deseja-se saber qual a equação da parábola que contém esse arco. Considere um plano cartesiano com o centro no ponto médio da base da abertura do túnel, conforme figura 2. Pessoal, desenho bonitinho da parábola aqui no túnel, tá vendo que legal? Eixo X, eixo Y, tá tudo nos links aqui. E repare que ele não fala de função, ele fala equação. Por quê? Porque toda função é uma equação, mas nem toda função é equação. Por quê? Para ser função, a equação tem que relacionar duas grandezas entre si, de tal forma que uma mande na outra. Então, função é necessariamente uma relação de dependência. Alguém manda, alguém obedece. E tem mais, para ser função, todo valor, todo valor daquela variável que manda, daquela grandeza que manda, tem que corresponder com o único cara daquele que obedece. Se eu não tiver essa característica, eu não sou função. Tá? Mas, de qualquer forma, toda função é equação. Porque a equação, ela exige dois membros, somente isso, ó, dois membros separados por um sinal de igual, e tem que ter pelo menos um valor desconhecido, pelo menos uma incógnita. Por isso que aparece, falar equação, função, sem problemas. Tá bom? O que nós temos aqui, então, ó? Temos aqui a parábola, representando uma equação, função de segundo grau. Eu quero saber a equação que descreve a parábola. Então, vamos voltar. A questão anterior, eu não comentei o seu grau de dificuldade, mas era uma questão simples. Vocês viram pelo enunciado, né, não exigia cálculo, o que eu precisava era simplesmente montar o sistema, inclusive as alternativas tinham as possíveis representações. Então, era uma questão bem simples de resolver. A minha recomendação, inclusive, é que você mesmo monte o sistema, ao invés de ficar olhando as alternativas para você não correr o risco, tá, de ser levado ou induzido ao erro pelas alternativas. Cuidado com isso. Faça por conta própria, depois ver qual alternativa se encaixa, você aproxima o máximo possível da montagem que você fez, da modelagem que você fez. Tá? Esse enunciado é curto? É. A figura é muito estranha? Não é. Tá? Parábola, função de segundo grau. Então, eu diria para você que, por intermédio do tamanho da questão e das informações, é uma questão F. Mas eu quero ir um pouco mais adiante. A função do segundo grau, que, aliás, é uma das funções que mais aparece na prova do Enem, tanto quanto ou até mais do que a função do primeiro grau, ela é uma função cuja a quantidade de informações e detalhes que ela carrega, devido à sua importância, a gente estuda muita coisa de função do segundo grau, gráfico, vértice, um monte de coisa, intersecções com os eixos, enfim, ela tende a ser mais trabalhosa. Então, se eu bato o olho numa questão e entendo que ela é de função do segundo grau, o que eu faço? Eu já jogo ela para o nível M, questão média. Então, se você é daquele que quer já marcar o que é M na prova, pode marcar. Viu que é função quadrática? Põe M. Você vai ver isso pelas alternativas, às vezes por um gráfico, por uma parábola, alguma coisa que indique isso facilmente. Daí você já joga mais para o meio. Por quê? Porque vai te dar mais trabalho para poder
resolver e calcular. Tudo bem? Essa questão aqui não é difícil, mas ela é mais demorada, e é isso que nos interessa. E isso aqui eu preciso que você guarde, sempre tente lembrar disso. Tente não, lembre-se disso. Toda função quadrática tem essa forma geral aqui, ó. F de x igual a x quadrado mais bx mais c. Ou y igual a ax quadrado mais bx mais c. Isso aqui é a forma geral de uma função quadrática, você tem que saber. Beleza? Beleza. Se eu quero descobrir quem é a função, que é o que o exercício pede, né, qual é a equação, a função que representa, eu tenho que achar o A, o B e o C. E como é que eu vou fazer isso? Para achar A, B e C, eu preciso ter 3 informações. E as 3 estão aqui no gráfico. São os 3 pontos aqui indicados. Esse cara aqui em cima, que é a intersecção com o eixo Y. Para quem já estudou bonitinho função de segundo grau, a intersecção com o eixo Y é o próprio C, que vai valer 10. E aqui embaixo eu tenho as raízes, que são as intersecções com o eixo X. Mas eu vou fazer do jeito mais aberto, mais genérico. Quando o ponto está sobre o eixo Y, é porque o X vale 0. Então, aqui eu posso dizer que F de 0, quando o X vale 0, o Y vale 10. Já a intersecção com o eixo X, eu obtenho quando o Y vale 0. Eu posso dizer que F de menos 5 é 0, assim como F de 5 também é igual a 0. É isso. Isso aqui vale para todo tipo de função, não é só para a função quadrática, essa abordagem. Então, agora nós vamos substituir. Vamos pegar esse ponto aqui, ó. Sempre que você tiver x valendo 0 para substituir em função, é bom, muito bom. Por quê? Porque o x é a variável que manda na função. Se você chama de 0, já some tudo que tem x. Gostei disso. Olha lá. A vezes 0 quadrado, mais b vezes 0 mais c igual a 0. Aonde tem 0 sumiu e sobrou só isso aqui, ó. Que c é igual a 10. Gostei, Gião. Eu já sei que o c vale 10. Agora nós vamos pegar f de menos 5 e f de 5 igual a 0. Vamos substituir, então, o 5 no lugar do x e igualar o resultado a 0. Então, vai ficar a vezes 5 ao quadrado, mais b vezes 5, mais o 10, que é o c que a gente acabou de encontrar, igual a 0. E vamos fazer a mesma coisa com o menos 5. A vezes menos 5 ao quadrado, mais b vezes menos 5, mais o c, que é 10, igual a 0. Sabe o que vai acontecer? Nós vamos obter um sistema. Como a gente já achou o c, nós vamos ter um sistema agora só com a e b. Então, como eu disse, é mais trabalhoso, mas é resolvível. E você deve resolver. Questão que agrega pontuação. Tá? A função do primeiro grau seria aqui, ó, nível de baixo. A do segundo grau, no caso desse, você tem que achar a função que é a modelagem, a TRI já olha e fala assim, cara, ele acertou do primeiro grau, acertou do segundo grau, então essa questão vale mais. Tá bom? Ó, 5 ao quadrado, 25a, mais 5b. Passo 10 para lá, igual a menos 10. Aqui vai ficar menos 5 ao quadrado, 25a também. Só que menos 5b igual a menos 10. Olha que legal, Gião. Hoje não dá para dividir tudo por 5, né? Dá sim, mas eu não dividiria, sabe por quê? Se eu somar as duas, o b já some, ó. Verdade. Aí ficou 25a com 25a, 50a igual a menos 20. Ó, como vai sumir 0 daqui e 0 de lá, a vale menos 2 quintos. Ele tem que ser dinâmico, lembra? A prova do Enem. Tem que saber usar o tempo. E para achar o B, substitui. Pega uma das duas equações e troca o A por menos 2 quintos. Eu vou pegar a primeira aqui, ó. 25 vezes o A, que é menos 2 quintos, mais 5B igual a menos 10. Você já vai cancelar ou simplificar o 25 com o 5. Então, aqui em cima vai ficar 5, ó. 5 vezes menos 2 vai dar menos 10, mais 5B igual a menos 10. Uia! Quando eu passar o menos 10 para o lado de lá para isolar o B, vai ficar 5B igual a 0. Então, B vale 0. A gente achou o A, achou o B, e já sabe que o C vale 10. Agora é só a gente jogar aqui, ó, na forma geral. O A menos 2 quintos, o B 0 e o C 10. Como é que vai ficar? Menos 2 quintos de x ao quadrado. O B vezes 0 vai sumir, 0 vezes x, perdão, mais o C. Olha lá, menos 2 quintos de x ao quadrado mais 10. Ô, Jean, e se eu pegasse os valores lá e substituísse das alternativas, você resolveria? Resolveria. Por sorte, a letra A já ia bater, tá? Mas se não fosse a letra A, você ia perder muito tempo, tá? Então, a resolução, na forma como eu montei aqui, às vezes com alguns filtros, você pode lembrar, por exemplo, o B vale 0, C que vale 0, porque tá bem, enfim, algumas coisinhas que você poderia usar para tornar mais simples. Mas eu quis mostrar para você aqui a forma geral.
Tanto que o exercício que eu propus para você resolver em casa, também do Enem, claro, com função do segundo grau, tem esse perfil. Beleza? Tranquilo? Essa foi a parte difícil dessa habilidade aqui, que você vai treinar em casa resolvendo a lista bonitinho. Agora nós vamos para a próxima habilidade, que é muito tranquilona. Tudo que envolve gráficos tende a ser mais simples, a não ser que o gráfico seja muito bizarro. Então, habilidade 20. Interpretar gráfico cartesiano que represente relações entre grandezas. O enunciado está simples, e o que eu quero frisar aqui é o interpretar, pessoal. Interpretar significa o seguinte, eu estou te dando o gráfico, como aqui a ideia de gráfico cartesiano, falando de relações entre grandezas, então gráfico de funções, de uma forma geral. O interpretar significa olhar para o gráfico e conseguir retirar dele informações para que eu possa dar uma resposta, sem precisar de muita coisa. Isso é importante. Sem precisar de muitos cálculos. O interpretar aqui significa, olha, o gráfico já está te dando as informações que você precisa. Você não precisa ficar calculando muitas coisas. Depende do tipo de exercício. Para essa habilidade, o interpretar. Ou seja, olhar, tirar as informações e dar a resposta. Vamos lá? Olha que legal. Provinha do Enem de 2015, aplicação regular. O investidor inicia um dia com X ações de uma empresa. No decorrer desse dia, ele efetua apenas 2 tipos de operações, comprar ou vender ações. Para realizar essas operações, ele segue esses critérios. Aí vem os comandos, ó. Vende metade das ações que possui assim que seu valor fica acima do valor ideal, que está sendo abreviado aqui como VI. Compra a mesma quantidade de ações que possui assim que seu valor fica abaixo do valor mínimo, VN. E terceiro, vende todas as ações que possui quando seu valor fica acima do valor ótimo, VO. Pronto. É assim que ele se comporta durante o dia. Vende e compra de acordo com os critérios que você está vendo aqui. O gráfico apresenta o período de operações e a variação do valor de cada ação em reais no decorrer daquele dia e a indicação dos valores ideal, mínimo e ótimo. Quantas operações o investidor fez naquele dia? Então vem comigo, pessoal. O enunciado é pequeno, tá? Não tem uma montanha de slides, não tem nem valores, pode ver que não tem nem número. E ele já vai direto para o gráfico. Credo, Gião, parece um eletrocardiograma. Não é, não, pessoal. O eletrocardiograma desse aqui, a pessoa tinha morrido só na hora que ligou a máquina já. Cruz credo. Não é um gráfico complicado, pessoal. Isso aqui só tem o quê? Retas subindo e descendo. Crescente ou decrescente. Então, não tem segredo. Gião, verdade. Muito bem. Volta na pergunta. Quantas operações o investidor fez naquele dia? Pessoal, cuidado. Essa questão é fácil. Ela é fácil. Mas uma coisa que é importante dizer para você que está aqui fazendo o curso, para você que vai estar vendo o curso gravado, é o seguinte: quando a questão é fácil, a gente costuma olhar para ela com um pouco de desprezo ou com um pouco mais de desprendimento. E aí, a gente diminui um pouco a atenção. Então, é muito comum a gente cometer erro em questões fáceis. Esse cara aqui, ele só faz 2 operações, ele só compra e vende. Eu quero saber quantas operações ele fez no dia usando os critérios. Vamos rapidinho relembrar dos critérios aqui, ó. Vende metade quando chega no valor ideal. Compra a mesma quantidade que possui quando chega no valor mínimo e vende tudo quando chega no valor ótimo. Tem pegada nisso? Tem sim. Vem comigo? Começou aqui, pessoal. Começou o pregão da Bolsa de Valores. Aí, ó, foi subindo, subindo, subindo. Opa, quando cruzou essa linha, significa que você chegou no valor ideal. O que você faz quando chega no valor ideal? Você vende metade das ações. Foi a primeira operação que ele fez no dia. Legal. Aí, ó, o valor das ações subiu mais um pouco e começou a descer, descer. Ah, quando chegou aqui ele vai vender metade? Não, pessoal, agora está descendo, ó, descendo. Até que chegou aqui embaixo, cuidado. E ela atingiu o valor mínimo. O que esse cara faz quando as ações atingem o valor mínimo? Ele compra a mesma quantidade. A mesma quantidade que ele ficou. Vixe, Gião. Então, aqui ele faz a segunda operação. Ele comprou ações. Aí as ações continuaram caindo, daí elas voltaram a subir. Daí ela passa pelo valor mínimo de novo, claro. Não vai ter operação aqui. Vai ter operação aqui, ó. Porque, de novo, eu vou atingir o valor ideal. Opa, o
Então, ó, vendi, comprei, cheguei no valor ideal de novo, o que eu faço? Vendo metade das ações. E aí as ações continuam subindo, subindo. Eu sou investidor da bolsa, sou um cara muito esperto. E aí chegou naquele valor que foi estabelecido com valor ótimo. O que você faz? Vende tudo. Se você não é atento, você continua fazendo a operação. Mas se você é atento, você tem que entender que quando você chegou no valor ótimo, você vendeu todas as ações, você não tem mais ações para negociar. E acabou todo o seu período de negociação do dia. Quantas operações você fez? Somente 4. Que a questão é fácil, é. Enunciado curto. Gráfico, simples. Só está envolvendo segmento de reta e tal. Interpretação, é só fazer com calma. Se você se afoba ou não lê as coisas com atenção, você erra e perde uma questão fácil como essa. Por quê? Porque quando chegou lá no valor ótimo, você vendeu tudo. Acabou, você não tem mais ações para poder fazer qualquer outro tipo de operação com ela neste dia. O enunciado é muito claro. Questões Enem, nesse aspecto, normalmente os enunciados são bem feitos. Passam por um bom crivo de avaliação, ao contrário de muitos vestibulares Brasil afora aí, onde as questões pecam nos enunciados. Os caras colocam tanto texto, tanta informação, que elas acabam trazendo confusão, redundância e pior ainda, elas acabam deixando de informar o que deve ser informado e, consequentemente, impedindo que você possa chegar a uma conclusão correta, tá bom? Então, cuidado. Isso é fácil? É, mas exige uma boa interpretação. Vai ter modelo para você resolver. Vamos pegar essa aqui, ó, do último Enem, PPL. O rendimento de um carro biocombustível, abastecido com álcool ou gasolina, popularmente conhecido como carro flex, quando abastecido com álcool, é menor do que quando abastecido com gasolina, conforme o gráfico que apresenta o rendimento médio dos carros populares. Está aqui o gráfico, ó. O que você tem aqui no gráfico? Você tem o rendimento de um carro a gasolina e o rendimento de um carro a álcool. Vamos lá, Gião. Suponha que um cidadão fez uma viagem cujo percurso foi de 1.009 quilômetros em um carro popular flex, tendo abastecido o carro nos primeiros 559 quilômetros com gasolina e no restante do percurso com álcool. Muito bem. Gráfico simples, está vendo? São dois segmentos de reta. Então, gráfico fácil. Gráfico cartesiano, estou relacionando grandezas, como eu peço na habilidade, ó. São quilômetros por litro, ou seja, quilometragem em função do combustível que você tem. Muito bem. Considere que no momento do abastecimento não havia mais combustível no tanque. Qual o valor mais próximo do rendimento médio do carro ao concluir todo o percurso de 1.009 quilômetros? O enunciado não é grande. Você tem ali as duas retinhas. Eu colocaria essa questão como nível fácil? Sim. Mas é aquela historinha que eu tenho falado para vocês. E comentei isso na nossa última aula. Na hora que você começa a resolver, percebeu que você vai se enroscar um pouquinho nos raciocínios, já deixa ela para frente, para você resolver ela lá nas médias, para que você não perca o ritmo de resolução, tá bom? Então, esse poderia ser um caso, sim. Qual é o raciocínio aqui? Cara, como eu fiz parte do trecho com gasolina, então eu tive um rendimento X naquele trecho. Gastei tanto de combustível. Depois eu fiz um outro trecho com álcool. E tive um rendimento tal com álcool de acordo com o gráfico. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular agora qual foi o rendimento médio da viagem inteira, usando tanto álcool quanto gasolina. Então, o que eu devo fazer no exercício? Vamos lá, vamos pegar o gráfico de novo e vamos analisar isso aqui, ó. Qual é o meu rendimento com gasolina, pessoal? O gráfico está dando aqui, ó. Cada 1 litro de gasolina me permite percorrer 13 quilômetros. Qual o rendimento da gasolina? 13 quilômetros por litro. Está no gráfico, pessoal. Minha interpretação é simples. O gráfico também está me dando aqui qual é o rendimento de álcool, ó. O rendimento de álcool está aqui, ó o ponto no gráfico. Com 1 litro de álcool eu faço 9 quilômetros. Por isso a gasolina rende mais do que o álcool na questão. Tá sempre atento às informações que o enunciado te deu. Não que você saiba que, eu sei que a gasolina rende mais. Relaxa. Use as informações só que o enunciado te deu. Tudo bem até aqui? Tranquilo, né? Muito bem. Vamos lá. O percurso todo é de 1.009 quilômetros. Só que eu fiz um trecho
só com gasolina. E esse trecho foi de 559 quilômetros. Está indicado em algum lugar quanto foi o trecho que eu fiz com álcool? Não precisa estar indicado em lugar nenhum, isso é implícito. O trecho em álcool é o que restou entre os 1.009 do total e os 559 de gasolina. Faz a diferença entre os dois, 450 quilômetros. Fechou? Tá bom, então. Vamos lá. Agora, olha o que nós vamos fazer. Olha que simples. Eu tenho agora quantos quilômetros eu percorri com gasolina e tenho o rendimento do carro. Se eu dividir a quantidade de quilometragem, a quilometragem, por quanto eu tenho de rendimento, quantos quilômetros por litro o meu carro faz, eu consigo determinar quantos litros de gasolina eu usei. E se eu fizer a mesma coisa com álcool, ou seja, eu percorri 450 quilômetros, 9 quilômetros por litro, dá para descobrir quantos litros de álcool eu coloquei no carro. Fechou. Vamos lá? Consumo de gasolina, 559 dividido por 13. Quanto eu rodei dividido pelo rendimento. 43 litros de gasolina foi o que eu gastei. Quanto que eu consumi de álcool? É só pegar os 450 quilômetros e dividir por 9, que é o rendimento do álcool, que vai me dar 50 litros. Sacou? Pronto. O que eu quero achar, qual foi o consumo médio, juntando álcool e gasolina. Bom, então, quantos litros eu usei de combustível no total? 43 de gasolina com 50 de álcool, 93 litros. Então, eu tenho que pegar agora o trecho todo, que foi de 1.009 quilômetros, e dividir por esses 93. E eu vou ter aí o rendimento de aproximadamente 10,85 quilômetros por litro, que vai estar na alternativa C. Tá vendo? Essa questão ela já demandou um pouco mais de cálculos, mas ela não demandou nenhum tipo de álgebra, nenhum tipo de cálculo complicado. Talvez um pouco mais de contas para fazer, de fato, mais contas para fazer. Porém, ainda assim, contas simples. Porém, como mais contas eu faço, mais tempo eu levo. Então, de repente, jogou isso aqui para questão de nível médio. Tá bom? É por aí, ó. Agora, como é que eu vou discernir isso? Se o gráfico for muito complicado, difícil de interpretar, se o enunciado for muito grande, significa que o rol de informações vai te demandar mais trabalho. Aí você já joga a questão lá para frente. Mas enunciado curto, gráfico simples. Você sabe que vai resolver. O que pode acontecer é que, olha, talvez demore um pouco mais. Então eu jogo para a próxima área, que seria de questões médias. Legal? Tá vendo que fácil? Mais uma questãozinha aqui com gráfico para a gente fechar por hoje. Bem de boa, ó. E o que você vai resolver em casa tem tudo a ver com o que eu estou propondo aqui. Só que agora nós vamos fazer um modelo um pouco diferente. E é por isso que eu gosto. Ó, assista a minha aula e depois eu vou fazer o exercício para poder procurar aplicar a técnica que faça você resolver da forma mais dinâmica, eficiente e produtiva possível. Esse é um modelo. Questões que envolvem gráficos em várias fases, várias funções ou vários tipos de gráfico numa mesma função. Vem cá. PPL de 2020. O valor cobrado por uma corrida de táxi é calculado somando-se a bandeirada, um valor fixo que é cobrado em qualquer corrida, a um valor variável que depende da distância percorrida. Quando você entra no táxi, muitos de vocês já devem ter observado. Ligou o taxímetro, já aparece o valor lá. Quer dizer, entrou no táxi, você andou 100 metros, já está pagando a tal bandeirada. E aí paga-se também por quilômetro rodado, que é o variável. Uma empresa de táxi cobra pela bandeirada o valor de R$ 4,50. Para corridas de até 200 metros, é cobrada somente a bandeirada. Entendeu? Se eu andar até 200 metros, eu gastei R$ 4,50. E para corridas superiores a 200 metros, é cobrado o valor de 2 centavos para cada metro adicional percorrido. Não é nem por quilômetro aqui, é por metro. Ó. Para analisar o valor cobrado em real, em função da distância percorrida em metro, a empresa elaborou um gráfico com uma simulação para uma distância de 600 metros. Então, vamos lá. O enunciado não é grande, ainda que esse parágrafo aqui seja mais denso. Os números envolvidos já são um pouco mais chatinhos. Tem 450, tem 002, são quebradinhos. Então, ele é um pouquinho maior o enunciado e tem números estranhos. Você, de repente, não vai enquadrar como F. Não, já eu vou jogar isso aqui para M, que tá legal. Beleza. Mas olha só, o que ele quer? Ele quer o gráfico que representa o valor da corrida em real
em função da distância percorrida em metros. Para tudo. Eu quero um gráfico de quanto eu vou gastar, dependendo do deslocamento em metros. E aí, pessoal, é que entra a parte importante de você acompanhar como é que eu sugiro a resolução, tá? Você vai ter várias alternativas com gráficos, como aqui, por exemplo, alternativas ó, A e B. Só que eu tenho que ter em mente já o seguinte, são segmentos de reta dos gráficos, já bati o olho e vi. Mas olha o que acontece aqui, ó. Para corridas até 200 metros é cobrado somente a bandeirada. E para corridas superiores a 200 é cobrado o valor de 2 centavos. Então, para tudo. Até 200 metros o meu gráfico não pode estar subindo, pessoal. Até 200 metros o meu gráfico tem que estar paralelo ao eixo X. A função é constante. Verdade, Jean. Eu tenho que ter um trecho paralelo ao eixo X. Reta paralela ao eixo X significa função constante. Até 200 metros, o meu gráfico não cresce. Significa que eu já descartei a alternativa A. E também descartei a alternativa B. Acontece que, de 200 metros em diante, paga-se 2 centavos por metro rodado. Opa! Olha só a alternativa C. A alternativa C, ela está dando o pedaço constante de 4,50 até 200 metros. E de 200 até 600, que é o que interessa, já que a simulação, o gráfico foi feito com a ideia de até 600, ele está dizendo aqui que 600 metros eu pagaria R$ 8,00 na corrida. Será que isso está certo? Até porque na alternativa D, eu tenho um outro gráfico que também tem esse perfil, ó. O constante até 200 metros, mas indo até 12,50. E a alternativa E também tem isso. Então, o que nós temos que fazer agora? Nós temos que analisar a outra parte da informação. A outra parte que é dada no enunciado, veja, você não vai perder tempo fazendo contas mirabolantes e construindo função com x, y e tal. É só analisar isso aqui, pessoal. De 200 a 600 metros, esse cara vai andar mais 400 metros. Ele vai andar 400 metros a 2 centavos. 400 metros a 2 centavos dá quanto? R$ 8,00. Opa, então é a resposta anterior. Esse R$ 8,00 você gastou nesse trecho de 400 metros. Você já estava pagando a bandeirada, que é 4,50. Então, você vai estar andando quanto? Vai estar andando 600 metros e vai gastar 12,50. Gião. Então, a alternativa certa é a alternativa D, né? E jogo rápido, pessoal. Tudo informação limpa que você tirou do gráfico. Ao invés de ficar perdendo tempo tentando modelar a função, para poder daí pensar no gráfico, não. As informações são informações que você pode compreender direto no gráfico. E eu preciso que você aprenda a resolver exercício usando isso. Ou seja, exercício com gráfico, cara. Isso tem que ser jogo rápido. Tudo alternativa a gráfico. É pegar as informações e verificar qual gráfico está adequado a elas. Lembra? Função crescente. Olha aqui, ó, a reta sobe. Função constante, a reta é paralela ao eixo X. Função decrescente, se for do primeiro grau, a reta desce. Tá bom? Pode ver que a letra E está incorreta. A D é certa, ó. A E está dizendo que é 16,50 quanto seria pago na corrida. Legal? Eu quero que vocês, com muita atenção, façam essa lista de hoje, usando direitinho essas informações que eu passei para vocês, esses métodos, que vocês vão ter sucesso e vão conseguir perceber, não, essa aqui é mais rápida, essa aqui é mais demorada, tá bom? Habilidades importantes, porque nós estamos lidando agora com funções. A aula de segunda-feira é mais trash, a próxima aula, porque vão entrar as funções mais complicadas e as abordagens que envolvem mais álgebra. Hoje foi só a parte filé da história. Legal? Quem não tiver nossas redes, nos acompanhe, nos siga lá no Instagram, Telegram, canal do YouTube. E, olha que fofo, não é nem fala tchau para você hoje, é que a forcinha esteja com você, Yodinha, ou Goku. E nos vemos na próxima aula.